Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia aqui comigo. Eu trago uma palavra de Deus para você e uma frase específica para você gravar. No momento da sua fraqueza, é justamente ali que você verá a glória de Deus. Quando você se sentir fraca, desanimado, sem forças, é justamente nesse lugar onde Deus pode se apresentar a você com a sua força, com a sua soberania, com a sua majestade. Eu quero orar agora com você. Eu sei que você está precisando de uma oração. Eu sei que você clicou aqui porque você sabe que aqui nós nos unimos em torno do nome de Jesus em oração. Quer receber essa oração? Quer que essa oração seja para você? Então, para o vídeo, escreva o seu nome ou as suas petições aqui nos comentários agora. E eu vou orar por você. Escreveu o seu nome? Então vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, majestoso, de grande poder, graça e misericórdia, olha para cada um desses que colocaram aqui os seus nomes. Homens e mulheres, adultos, crianças, idosos, pessoas de toda parte, admitindo que precisam urgentemente da tua manifestação em suas vidas, meu Deus. Eu sei que tu és um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que pode encher um coração angustiado de alegria, de satisfação e mudar a história de uma vida. Por isso eu me achego confiadamente diante do teu trono da graça para apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas, para apresentar a ti a vida de cada irmão, cada irmã que nesse momento precisa de força, de vigor, de encorajamento, de fé e esperança. Ajuda essas pessoas, meu Pai. Fale com elas, anime-as, renove as suas forças, ajude cada um dos meus irmãos e irmãs, que eles possam agora estarem atentos à tua palavra, que essa palavra possa penetrar no coração de cada um deles e que todos possam ser alimentados, encorajados, animados por essa palavra, porque é palavra de Deus. E foi Jesus que nos disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero que você já tenha apertado no gostei aí. Se você esqueceu, faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E se puder, compartilhe com pessoas essa mensagem que você vai ouvir, porque eu creio que ela vai abençoar outras vidas também, tá bom? Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 8. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós temos um momento glorioso na vida do profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, porque nenhum outro profeta falou tanto sobre o Messias como falou o profeta Isaías. Os historiadores nos dizem que esse rei Uzias era um rei que oferecia certa guarnição, guarida, amparo, proteção ao profeta Isaías. E isso não era comum. Muitos reis, nesse tempo, tornaram-se algozes, perseguidores dos profetas. Por quê? Porque, especialmente os profetas do Antigo Testamento, os profetas bíblicos, raramente trazem uma mensagem que enche o coração de alegria, de contentamento. Não. Boa parte das mensagens proféticas, especialmente no Antigo Testamento, eram mensagens que chamavam a atenção do povo. As mensagens eram verdadeiros puxões de orelha, especialmente para as autoridades. Porque a autoridade, ela carrega sobre si o peso da responsabilidade de direcionar o povo. Ou seja, se havia um tipo de pessoa que deveria dar o exemplo de temor a Deus nesse tempo, sem dúvida nenhuma, eram os reis. Nem todos os reis temiam e serviam a Deus. Muitos reis eram maus e faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas aqui nós temos um rei diferente, o rei Uzias. O rei que oferecia proteção a esse profeta chamado Isaías. Então a morte desse rei, no mínimo, trazia ao coração de Isaías tristeza, preocupação, insegurança e apreensão. Era como se esse rei fosse muito mais que um rei. Ele fosse alguém que oferecia suporte, amparo, que oferecia estabilidade, provisão à vida de Isaías. Talvez algumas das pessoas que me ouvem agora tenham passado por uma experiência assim, de repente ser surpreendido, surpreendida com a notícia de alguém tão importante que de repente deixou esta vida. Talvez o provedor da sua vida, talvez o amor da sua vida, talvez um pai, uma mãe, um avô, um tio, alguém que te oferecia amparo, que te oferecia proteção. Esse alguém foi arrancado da sua história, arrancado da sua vida pelas garras
da morte. Mas olha que interessante, é nesse momento de dor, é nesse momento de perda, de tristeza, que Isaías vai ter uma descoberta extraordinária. É nesse momento que ele vai ter uma das maiores visões, uma das visões mais gloriosas da sua vida. Ele teve a visão da glória de Deus. Ele viu Deus e os anjos, os serafins que em volta de Deus clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É nesse momento que Isaías percebe que, embora na vida terrena ele tivesse perdido um grande protetor, um provedor, alguém que lhe oferecia amparo e segurança, na vida espiritual ele servia um Deus glorioso, majestoso, infinitamente maior do que qualquer rei na terra. E essa visão parece-me que é proposital. Nos momentos de dor, de angústia, de tristeza, em que a gente pensa que não tem mais jeito, em que a gente pensa que está sozinho, é nesse momento que Deus se manifesta para mostrar quem é aquele que nos protege de verdade, quem é aquele que nos oferece segurança, amparo, proteção, que nos oferece a provisão. É nesse momento que Deus aparece para nos fortalecer, para mostrar que não estamos desamparados. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus se manifesta à nossa volta, dizendo: ei, eu estou com você. E olha que coisa interessante. Quando Deus se manifesta para Isaías, quando ele tem a visão de Deus, automaticamente é como se ele olhasse para um espelho que refletisse a sua imagem. Ele olha para Deus, mas ao mesmo tempo, na glória de Deus, ele percebe a sua miséria humana. Ele percebe a sua condição real. Ele percebe que é um miserável pecador. É daí que ele diz essas palavras: eu sou um homem de lábios impuros. Note que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós não estamos falando de um fanfarrão, de um beberrão, de um adúltero, de um homem marginal. Não, nós estamos falando de um dos maiores profetas. O profeta messiânico chamado Isaías. Todavia, mesmo sendo um homem que gastava sua vida em favor da obra de Deus, procurando obedecer a Deus, quando esse homem está diante de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele percebe que, por mais que ele tenha uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida reta, ele pode ser alguém que se sobressai diante de mortais como ele, diante de pessoas pecadoras, mas diante de Deus, ele vê a sua miséria, ele vê a sua sujeira. E sabe, meu irmão, minha irmã, muitos de nós poderíamos ser pessoas muito mais felizes, bem-humoradas, agradáveis e misericordiosas se nós pudéssemos enxergar quem nós realmente somos. Muita da nossa prepotência, arrogância e orgulho brota de uma falsa imagem que nós temos a nosso respeito. Porque a gente muitas vezes se compara com o pior tipo de gente que existe na Terra. Você já ouviu alguém dizendo assim: eu não mato, eu não roubo, eu não cometo crimes, eu sou uma pessoa boa?
Muitas pessoas se acham, porque elas sempre estão se comparando a gente muito pior. Mas nós não devemos fazer assim, porque o nosso modelo é Jesus. Se nós queremos avançar, crescer, amadurecer, se nós queremos estar mais perto de Deus, nós temos que parar com as nossas comparações, olhando para outras pessoas que estão piores do que nós, para que nós nos sintamos melhores e mais especiais. Nós devemos mirar em Jesus, perceber a nossa miséria, perceber o quanto somos impuros e então tratar as pessoas que estão à nossa volta com muito mais paciência, mais misericórdia, para que assim nós também alcancemos misericórdia. Mas para isso a gente precisa da ajuda de Deus. Não dá para fazer isso sozinho, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a enxergar quem realmente somos. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero desafiar você hoje a fazer talvez uma das mais importantes orações da sua vida, pedindo para Deus mostrar quem você é de verdade, deixando que Deus te apresente quem você realmente é, porque muitas vezes nós olhamos para o espelho e não vemos quem somos de fato. Nós vemos aquela imagem bonita e polida que nós mesmos inventamos, criamos e passamos a conviver com elas. Mas diante de Deus, as nossas impurezas aparecem. Diante da luz, toda impureza é colocada à mostra. Eu quero convidar você para ter coragem de fazer essa oração comigo agora. Querido Deus, Pai maravilhoso de graça, de bondade, de misericórdia, eu apresento diante de Ti agora o nosso pedido sincero. Nós queremos nos parecer com Jesus. Nós queremos ser misericordiosos. Nós queremos ter amor pelo nosso semelhante. Nós queremos nos livrar de toda miséria, todo pecado, tudo aquilo que deturpa a imagem e semelhança do Senhor em nós. E nós queremos que o Senhor nos mostre qual é a nossa real condição. Nós estamos aqui pedindo, Senhor, mostra-nos quem realmente somos. E apaga o nosso pecado, assim como o Senhor apagou o de Isaías. Que o Senhor possa se revelar a nós de tal forma que nós possamos enxergar quem realmente somos de verdade. E que assim nós possamos, ó Deus, procurar segurança, amparo e proteção em Ti. É o Senhor que é o nosso protetor, o nosso provedor, aquele que nos assiste, que nos ampara, que nos capacita. Queremos, ó Deus, queremos muito a Tua graça sendo derramada sobre nós, mas nós também queremos ser compassivos, misericordiosos com aqueles que às vezes nos ofendem, às vezes trazem tristeza para nós. Senhor, sabemos que não conseguimos fazer isso sozinhos. A nossa miséria humana não nos permite. Por isso eu peço, Senhor, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir a um lugar de quebrantamento, de arrependimento, onde nós possamos nos olhar no espelho e ver quem realmente somos. Faça isso em nossa vida, Senhor, assim como fizeste na vida de Isaías. Faça isso em nossa vida, porque nós não queremos gastar a nossa vida sendo pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que muitas vezes não têm misericórdia de ninguém, que exercem uma justiça implacável, parcial. Livra-nos, ó Deus, de sermos pessoas assim. Nós queremos nos parecer com Jesus. E Ele nos disse que para isso precisamos ter amor.
amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E assim, todos conhecerão que somos discípulos dele. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fico muito feliz de saber que você veio até aqui comigo nessa oração. E eu vou ficar mais feliz ainda se você puder me ajudar com o seu gostei, inscrevendo-se no canal, compartilhando essa palavra. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse vídeo que está aparecendo aqui. Quem sabe ele pode abençoar o seu dia, abençoar a sua vida. Eu agradeço muito por você estar até aqui comigo, me acompanhando. Que o Senhor te dê um dia lindo, abençoado, cheio da presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.